fazer o quê, Fernandinha? Vamos falar de chuva agora? Olha só, existe uma chuva aqui em São Paulo, tem seca no Rio de Janeiro, e aí um dos grandes questionamentos que todo mundo está fazendo, que acaba surgindo, é em relação às safras, às verduras, legumes, se esses desastres podem de alguma forma afetar diretamente as pessoas, tanto no preço quanto na falta de alimentos. Pois bem, a Kellen Severo, nosso especialista em agronegócio, está aqui ao vivo com a gente para contar um pouquinho como é que a gente pode entender isso. E tem boas notícias, né, Kellen? Outro assunto que não sai das manchetes é o da vaca louca. A gente já sabe como ela se originou. Quais são os próximos passos agora? São várias questões, vou dividir aqui por partes. Primeira questão que acho que importa demais para a nossa audiência, à medida que a gente vê essas chuvas concentradas no Sudeste, notícias de estiagem no sul do país, vocês estão vendo imagens também, e aí fica aquela questão, será que vai faltar produto aqui no Brasil? Para quem assiste pela televisão, tem ali algumas espigas de milho bastante danificadas, safra de soja também. Essas imagens representam parte do problema que acontece agora no Brasil, em áreas do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado mais atingido por estiagem. Isso porque nós estamos no 3º ano seguido do fenômeno Laninha. Fenômeno que tem uma característica clássica de diminuir chuvas nos extremos, como por exemplo no sul, e aumentar em áreas do norte e nordeste. O Rio Grande do Sul é 40% da produção de soja, né? Rio Grande do Sul é um dos principais estados, ao lado de Paraná, Mato Grosso, exatamente. Só que é importante, Eliane, a gente explicar para a nossa audiência, porque esse ponto que você traz é relevante. Quando a gente olha essa imagem de seca, para quem nos assiste pela TV, dá a sensação, poxa, quebrou a safra. É. E não é verdade. Vai ser recorde esse ano, não é? O Brasil vai ter uma safra recorde com mais de 300 milhões de toneladas. E por quê? Porque os demais estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, áreas de São Paulo, áreas do Paraná, Santa Catarina, estão colhendo bem por conta de uma regularidade das chuvas. Mensagem que fica para a nossa audiência, objetivamente é: chuvas regulares em boa parte do Brasil, a exceção nesta temporada é o Rio Grande do Sul. A consequência, vem aí uma safra recorde. Safra recorde é bom para o Brasil que exporta e é bom para nós consumidores que podemos ter alimentos com preços mais acessíveis. Mais acessíveis, porque no ano passado foi difícil, né? Foi porque ano passado a quebra foi muito intensa e ela não ficou localizada apenas no Rio Grande do Sul. A gente teve perdas severas também em áreas como, por exemplo, o Paraná, que é um dos maiores estados produtores de grão do Brasil. Nesse ano, a situação melhorou. Isso traz conforto, traz boa expectativa para PIB do agro, PIB da economia brasileira e também para nós consumidores. Ô, Kellen, você manja muito, hein? Ela é muito boa, né? Ela é impressionante. Você manja muito disso, não? Aula, né? Sabe tudo, hein? Agora, uma questão que eu acho que é importante, que você falava, Paulo, é sobre a questão da vaca louca. E eu acho que esse canal aqui é relevante demais para a gente disseminar uma informação. Louca, viu? Eu gosto. Essa eu acho que você não ia gostar, Felipe. Porque sabe o que acontece? Essa doença, ela é uma doença muito séria se ela se desenvolver do modelo clássico. Vamos resumir para a nossa audiência. Nesta semana, o Ministério da Agricultura afirmou que um animal lá no Pará, ele testou positivo para essa doença que chama vaca louca. Né? De pastagem. Exatamente, pastagem. Essa palavra eu vou pegar aqui do seu vocabulário para explicar para nossa audiência. O fato deste animal se alimentar majoritariamente com pastagem indica que esse caso deve ser um caso atípico de vaca louca. Isolado. E o que isso significa? Significa que essa doença aconteceu porque o animal era mais velho, ao redor de 9, 10 anos, significa que não contamina outros animais do rebanho e significa que não há nenhum risco para consumidores de carne bovina. Essa é a mensagem que tem que ficar para nossa audiência. Então podemos comer um belo churrasco esse final de semana, né? Passar um bife na chapa, tá tudo certo. Então quer dizer que foi um caso extremamente isolado, é isso? É super. E essa é uma questão importante porque, claro, a gente ouve falar em notícia de vaca louca, todo mundo fica, será que tem algum problema com a carne que eu vou comer? Aqui nunca no Brasil teve clássico, nunca teve clássico de vaca louca. Nunca teve um caso clássico. Graças a Deus. Na Inglaterra teve e foi aquele problemaço todo. Perfeito, porque a vaca louca, ela dá um problema no cérebro dos bichos e quando a gente come, dá um problema também no nosso cérebro. Neurológico. E morre, não tem jeito, você morre. Foi um problemaço na década de 90 na Inglaterra. Mas é isso que ela está falando. Aqui lá na Inglaterra, no Brasil, teve caso clássico. Nunca teve
caso só atípico, né? Porque é por causa da velhice, né? Demência, é um né? animal mais velhinho, Demência, ele vai desenvolvendo. Agora, a nossa audiência deve se perguntar, tá, mas e por que então que todo lugar que eu olhava na televisão tava lá uma notícia de vaca louca no Brasil? Porque pro consumidor mais desavisado, ele pode dizer aí, tá com um problema na carne no Brasil. Essa mensagem está completamente equivocada. A sanidade do nosso rebanho é um dos nossos grandes triunfos. Aí a pergunta sequente pode ser, tá, mas você tem qualidade na nossa carne? Por que foram suspensas as exportações de carne do Brasil para a China, que é o principal comprador da carne da China? Essa é uma questão também bem importante da gente esclarecer. É um protocolo que eles têm desde 2015, não é isso? Exatamente, Eliane. E esse protocolo diz, assim que tiver um caso de vaca louca, o procedimento é... Suspende. O Brasil autoembarga. O Brasil deixa de enviar até que haja uma contraprova, que é o que acontece agora. A gente está com um laboratório Foi para o Canadá, demora 2 dias, 3 dias até sair. Segundo uma fonte do Ministério, chega na próxima quinta-feira o resultado. Ah, até quinta? Pode ser que chegue antes. Qual que é o propósito desse protocolo se a gente não tem um histórico de Ele é um propósito de que, naquela época, existia, na minha visão, uma ansiedade para fechar logo um acordo com a China. E aí esse protocolo foi redigido dizendo que a qualquer caso de vaca louca, autoembargo do Brasil para que se clarifique, tenha uma segunda contraprova para dizer que é um caso atípico e não clássico. Há hoje um questionamento de que esse protocolo já não serve mais, porque há um grande alarde, uma grande, até um problema reputacional pode gerar. Então, foi pedido por entidades do agro, como a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, como a Associação de Criadores de Gado de Mato Grosso, pediram ao governo, agora federal, para revisar esse protocolo com a China, para que se a gente só com a China que a gente tem isso. Os outros países a gente não tem isso. É só com China, que é o maior importador de carne bovina do Brasil. Metade vai para lá. Exato. Nós temos só com a China, mas quando a China acaba deixando de comprar, alguns outros países pegam carona. 2021 foi assim. Rússia, Filipinas, outros países pegaram carona. Eu conversei ontem com uma fonte de dentro do Ministério da Agricultura e perguntei se o governo, então, vai rever esse protocolo com a China, porque o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve ontem reunido com o embaixador da China no Brasil. E qual foi o ponto da discussão? Vamos ou não vamos rever esse protocolo? Segundo essa fonte, nem foi tratado disso. O que eles querem agora é esclarecer esse caso, retomar a exportação. No horizonte do governo está essa discussão. Eu acredito que em breve esse protocolo vai ter que ser revisado. Muito bem, Kellen, obrigado, viu, pelas suas informações aí, atualizando um pouquinho pra gente sobre esses dados do agronegócio, que é a locomotiva do Brasil, né? Isso agro é a locomotiva do Brasil. Sem é o que traz alegria para o PIB brasileiro. Alegria e também é o que enche a pança, né, minha querida Elaine? Falando em português bem claro.